Pronto. Bom, mais uma vez, bom dia, pessoal. A gente está iniciando a nossa última aula, né, do conteúdo. Vamos falar hoje sobre a conformação dos metais, né? São os principais processos utilizados para conformar um metal. Os trabalhos a quente, a morno, a frio. E também vamos tangenciar um pouquinho sobre alguns dos principais tipos de materiais metálicos utilizados para projetos estruturais, tá? O aço ASI, o ferro fundido, aço de liga de supercarbono. Vamos falar de alguns tipos de aço também e também falar sobre essas características, né, desses materiais metálicos que permitem que eles sejam aplicados nesses tipos de projetos estruturais. E quando eu falo projetos estruturais, são tanto na área de civil quanto na área de mecânica, a construção de pontes treliçadas, a construção de é, suportes para máquinas de grande porte, as próprias máquinas, os próprios dispositivos, caldeiras, etc. Tá bom? Então, também na conformação e materiais de construção mecânica. Bem, o processo de fabricação, né, os processos de fabricação que geralmente a gente vê, eles são divididos em duas classes. Aquele que tem remoção de cavaco e o que não tem remoção de cavaco. O que tem remoção de cavaco, que a gente chama de usinagem, né, propriamente dito. E na usinagem a gente tem métodos convencionais e não convencionais. Os convencionais a gente tem aí o torneamento, fresamento, furação, retificação, mandrilamento, brunimento, serramento, roscamento, aplainamento, alargamento. Todos esses são métodos no qual você vai remover algum tipo de cavaco. E tem alguns não convencionais, alguns métodos de usinagem não convencionais, como jato d'água, jato abrasivo, fluxo abrasivo, ultrassom, eletroquímica, eletroerosão, que são mais utilizados nas indústrias de ponta e para tipos de produção muito específicos. Mas o que interessa para a gente são os processos de fabricação sem remoção de cavaco, que é o que a gente vai ver hoje. São os processos de fundição, soldagem, metalurgia do pó e conformação. E, mais precisamente, o conteúdo da nossa aula de hoje está na conformação. Então, na conformação, gente, a gente tem esses 5 principais processos mecânicos de fabricação: laminação, extrusão, trefilamento, forjamento e estampagem. Vamos ver cada um desses 5 processos. Vou dar exemplos, a gente vai falar como é a questão da deformação estrutural da estrutura cristalina do material, o que isso traz de propriedades mecânicas, para a gente entender como cada tipo de processo desse vai gerar peças com diferentes propriedades. Bem, como vocês podem ver, eu coloquei todos os processos, né? E tem uns que são parecidos com outros, mas, por exemplo, dobramento e cisalhamento, né? São formas, né, esforços de você solicitar um material. Então, quando a gente vai produzir uma peça, né, de um material metálico, a gente pode empregar esses diferentes tipos de processos. A gente pode processar o material de uma forma direta, né, onde a gente tem o contato da peça direto com a máquina que está fazendo o esforço, que é o caso da laminação e forjamento. Vocês podem ver aí, ó, na figura o forjamento. A peça que está forjando, né, por compressão, ela está em contato direto com a peça, certo? Com o corpo que você quer moldar, que você quer conformar. E no processo de forjamento, em vocês que eu falei bastante, esse processo de forjamento, é um processo que você vai estar alongando os grãos daquela sua estrutura cristalina. Você vai estar ali, ó, quando você faz, por exemplo, né, vou usar essa analogia, né? Muitas donas de casa, muitos cozinheiros pegam e um pedaço de carne e começa a bater nele com um martelo. E isso vai fazendo o quê? Alongando as fibras da carne, né? Vai ali quebrando partes dela, mas ela vai alongando. Então, ela sai de uma característica de uma seção transversal mais alta para uma seção transversal, mas porém, a seção longitudinal, que era mais curta, ela se alonga. Então, esse é o principal, vamos dizer assim, o princípio básico do forjamento. É alongar
alongar os grãos. Mas a gente sabe que o forjamento ele provoca melhoria das propriedades mecânicas apenas em um dos eixos, né? Em dois, pelo menos, né? X e Y, mas em Z diminui. Então a gente tem que lembrar que são três dimensões e que esse tipo de forjamento ele melhora as propriedades mecânicas em uma ou duas dimensões, tá? É aquele processo também utilizado na Idade Média para desenvolvimento de armas, de armaduras, escudos e etc. E a laminação, que também é um processo de compressão direta, onde a gente tem uma peça sendo perpassada por dois rolos, né? E o espaçamento entre esses dois rolos é que vai determinar a espessura da peça. Obviamente, quanto mais próximo esses rolos estiverem um do outro, mais alongado vai ser o seu grão. Ah, professor, então forjamento e laminação têm praticamente as mesmas propriedades? Mais ou menos, porque o alongamento do grão da laminação é feito com menor perda de energia, porque você não tem impacto. Quando você tem impacto, você tem uma maior perda de energia. Lembre-se, gente, que quando você está impactando alguma coisa e você ouve um barulho, esse barulho é energia, senão ele não existia, senão a gente não ia captar ele. Então, quando você bate e faz pá, faz aquele barulho, parte da energia que era para conformar o material, ela não conforma o material. Ela aumenta a energia interna do sistema ou é transformada em energia sonora. Então, a diferença principal desses dois tipos é esse, o forjamento e a laminação. Obviamente que são aplicados para diferentes tipos, porque apesar do forjamento ter essa perda energética, tipo, em termos de eficiência energética, ele é menor do que a laminação você passa ali a peça, ela vai diminuir a espessura, né? E para que ela diminua a espessura daquela chapa, ela tem que alongar o grão. Ambos têm o mesmo objetivo, só que com vantagens e desvantagens. A desvantagem do forjamento é a questão da perda energética em relação à laminação. E a vantagem do forjamento é que você tem mais flexibilidade para moldar, conformar a sua peça ao seu bem-querer, né? Não à toa você não vai conseguir fazer uma armadura de bronze daquela dos cavaleiros é, da Idade Média com laminação, né? Já o forjamento te permite isso, né? Você leva aquela peça ao rubro, né? A temperaturas ali próximas à difusão, 1200, 1300 graus, e depois você conforma ela, vai conformando ela na medida que você quiser. Então, a vantagem do forjamento é essa, ela te dá uma flexibilidade maior, você consegue construir peças mais com formas mais bem definidas. Já a laminação não. A laminação você vai instalar lá os rolos compressores, certo? E esses rolos compressores podem estar em configuração de 2 ou de 3. Eles já vão ter uma configuração específica na espessura da peça. Então a gente falou aí desses dois, e laminação, quais são o objetivo de cada um desses processos e as vantagens e desvantagens de cada um desses processos. Um em relação ao outro, obviamente, né, gente? Então, saindo desses processos de compressão direta, né, que a gente acabou de falar que alonga os grãos, né, e traz melhoria na propriedade mecânica em pelo menos nos eixos X e Y, a gente tem os processos de compressão indireta, né, que são trefilação, extrusão e estampagem. Estampagem também é chamado de embutimento. Então, a gente está vendo aí a trefilação, tá, a extrusão e o embutimento. Esses são métodos de conformação metálica, né, na produção de de peças de metal, mas são menos utilizados na metalurgia pesada, né? A trefilação, por exemplo, você vê aqueles vergalhões que são utilizados na construção civil. É um dos produtos que são desenvolvidos através do processo de compressão indireta chamado trefilação. Então, como é a trefilação? A trefilação você vai ter, obviamente, um material. Ele não precisa estar na sua fase líquida, ele pode estar na sua fase pastosa, onde você pode ter uma mistura de liga ali, né? Pode ter do sistema ferro-carbono, como a gente já aprendeu, e você vai comprimir
esse material que está numa forma entre líquido e sólido ali, e essa pressão que você vai estar colocando, a mesma pressão, só que com o valor contrário, essas paredes vão estar pressionando também o material. Elas vão pressionar aqui e aqui, dando a forma que você quiser nesse material. Então aí você vai construir, né, bastonetes de ferro, né, vai fazer os vergalhões, tudo isso que vocês já viram, aí, que tem um formato cilíndrico, né, e com grandes longitudes, né, com grandes dimensões longitudinais. Então, processo de trefilação, bastante usado no desenvolvimento daqueles vergalhões da construção civil. Daí a gente vai para o processo de extrusão. Já o processo de extrusão, você pressiona não só nessa parte, nessa parede aqui, nessa parede aqui, você pressiona na parte de cima, de baixo e na parte do lado. E você tem um processo de... E aí no processo de extrusão você tem uma geometria, tá vendo essa parte que está aqui na frente? Isso aqui se chama matriz da extrusora. O que que é essa matriz da extrusora? Ela vai extrudar, né, a saída ali, a forma que você tiver produzido, que você tiver projetado para o seu molde, para sua matriz. Então, isso aqui é intercambiável, ou seja, você pode cambiar isso aqui, você pode retirar isso aqui, colocar uma outra matriz, e aí já vai sair aqui um outro tipo de formato de peça metálica, certo? Da extrusora. Então, aí é um ponto importante de se colocar é que nas máquinas extrusoras, a gente precisa ter dentro dela, né, aquecimento e resfriamento fora. Aquecimento dentro e resfriamento fora. Então, na câmara de extrusão, você derrete o próprio material e depois ele vai sair por aquela... Então, assim, a extrusão é trabalho a morno e a quente, e a trefilação é um trabalho mais a frio, certo? Quando a gente fala a frio e a quente, gente, a gente vai ver daqui a pouco, isso que é muito importante, porque essas questões de morno, quente e frio na conformação mecânica, às vezes confunde a gente. A gente pensa assim, trabalha quente. Pô, trabalha quente está na temperatura enorme lá. Não, às vezes não. Ou vocês pensam assim, trabalha frio. Ah, está numa temperatura muito baixa. A gente vai entender exatamente o que que é esse trabalho a frio, a quente e a morno, que vai depender estritamente da temperatura de fusão daquele material que você está falando. Então, aí a gente ainda tem o processo de estampagem, né, que é também chamado de embutimento, que é esse daqui. Um processo de estampagem, um embutimento muito utilizado na produção de latinhas de cerveja. Então, as latas de cerveja elas são produzidas pelo processo de embutimento e estiramento. Então, você vai ter uma matriz, essa aqui é a matriz, tá? E você vai estampar ela. Vai vir um pistão, né? E vai estampar ela e ela vai assumir a forma, obviamente, da matriz primária e da matriz secundária. Então, você tem a matriz primária, que é essa de baixo, que vai dar a forma dela, e essa matriz secundária. Então, esse embutimento faz aquela parte de baixo da lata, certo? Você coloca ali, você vai colocar dentro da matriz primária, uma quantidade de alumínio, certo? No seu estado, não precisa, como eu já falei, não precisa ser líquido, na maioria das vezes não é líquido, é um estado entre líquido e sólido ali. Você vai colocar ali e você vai embutir ele ali, vai bater com a matriz secundária e ele vai assumir aquela forma que vocês já viram ali. A partir dali você estira pelos lados você vai puxando o material até formar a latinha e logo em seguida a própria máquina de embutimento vira ao contrário e você estampa a parte de cima, certo? Então isso é o que a gente chama de embutimento, que é feito para essas peças, principalmente para a produção de latinha. E temos o processo de tração, o estiramento, quando você tem você puxa as duas partes, né, de um determinado metal, e esse processo faz com que ele rompa a fase elástica dele e entre na fase plástica. Então, para que você consiga fazer um material, uma peça metálica curva, né, você precisa fazer uma chapa curva. Aí você precisa passar ela pelo processo de laminação e depois por estiramento, para você poder dar esse formato curvilíneo da chapa. Onde é que a gente utiliza muito esses formatos? Para quando você está fazendo as tampas laterais de caldeiras, os processos de estiramento.
Ou pode você também utilizar o processo de embutimento no caso de serem caldeiras da classe B, que precisa de uma espessura muito grande. E como você precisa de uma espessura muito grande da chapa, que vai ser curvada, você teria que gastar uma energia enorme no processo de estiramento. Então, porque o processo de estiramento é um processo feito a morno ou a frio. E a gente vai entender o porquê que tem que ser feito a morno, e o que tem que ser feito a frio. Então, essas chapas que exigem espessuras maiores são dessas caldeiras da classe B, né, que trabalham com pressões acima de 19,98 kgfm por centímetro quadrado. Então, elas precisam ser feitas essas tampas laterais para o processo de embutimento profundo. Certo? É uma parte bem interessante de caldeira quando a gente está falando de uso de materiais. Né? E você não pode utilizar qualquer material, tem que utilizar um aço de supercarbono com bastante tratamento térmico ali de têmpera, revenimento, para poder garantir a característica de projeto, né, que é a segurança. Então, esse estiramento, gente, vocês vão ver bastante com chapas menos espessas, né, para você poder fazer não sei se vocês já viram, mas algumas coberturas de quadra, né? As coberturas de quadra, os metais que são utilizados, eles são curvados. Para você dar uma altura maior, um pé direito maior em relação ao chão, você curva e ele vai proteger de qualquer forma e também para questão, são também feitas essas curvaturas para diminuir a questão de acúmulo de água, né? Então, é feito isso por um processo de estiramento, tá bom? E também temos o processo de dobramento. Esse processo de dobramento é quando você quer fazer cantos, né? Você quer fazer ali, não quer utilizar soldagem, mas você vai fazer a dobragem daquela chapa. Um ponto interessante de ser levado em conta no dobramento é que aonde acontece o dobramento, que a gente chama de aresta, ou desculpa, que a gente chama de vértice, no vértice, a gente vai ter diminuição bem grande da questão da propriedade mecânica de resistência a impacto, a tração. Então, a gente tem que ter cuidado. Então, quando for fazer o processo de dobramento, porque nessa parte aqui, ó, no vértice, você não vai ter as mesmas propriedades, porque aqui você vai ter um alongamento do grão, né? Então, você vai ter uma mudança das propriedades aqui. Então, aqui vai ser diferente daqui, das propriedades. Então, é bem comum a gente de materiais, de peças metálicas romperem, inclusive aqui, né? Aí você vai lá com a soldazinha, né? Lá faz o chanfro, coloca ali no poço de solda e acabou, solda ali. Mas é importante o dobramento porque ele elimina a necessidade de solda, né? De você soldar um tubo de aço com outro tubo de aço. Você vai lá, pega, dobra ele, 90 graus, perfeitinho, bonitinho, já faz ali. Onde é muito utilizado esses processos de dobramento, quando você quer fazer grades, né? Você quer fazer grade, você vai lá e dobra, ou curva, né? Você pode ver que tem, quando você faz grades ou faz corrimões, você consegue, corrimãos é ótimo, corrimãos, você faz essa dobra daquele tubo, daquela chapa, pode ser tubo de seção circular, tubo de seção quadrada, você pode fazer esse dobramento com uma máquina chamada dobradeira. E aí você tem, por último, o processo de cisalhamento, que é um corte, né? Quando você precisa cortar uma chapa, por exemplo, você vem com um tesourão, não existe essa parte de tesourão, que você corta. E aí é mais indicado quando você tem chapas de espessuras muito pequenas, né? Essa questão do cisalhamento, porque aí você gasta menos energia. Então, gente, esses processos todos, aí você me pergunta, professor, qual processo eu vou utilizar? Vai depender das suas características de projeto, tudo depende das suas características de projeto. Vai depender, eu preciso de 5 chapas, né, de aço galvanizado, para aplicar na cobertura de um determinado depósito, de um determinado galpão. Aí, qual tipo, você vai aplicar estiramento, vai aplicar laminação e tal, se você já tem ou não, como você vai fazer isso daí, certo? Então, essas são os principais processos, né, da conformação mecânica e que podem ser trabalhados, né, entre todos eles, né, a frio, a quente ou a morno.
Então, vamos entender logo o que que é essa questão, né? Do trabalho a quente, do trabalho a morno e do trabalho a frio. É tudo relacionado à temperatura de fusão do material. Então, o que eu estou te dizendo é o seguinte, que dependendo você vai ter diferentes tipos de temperaturas de trabalho a frio, temperatura de trabalho a quente, temperatura de trabalho a morno. E no final das contas, vocês vão ver que são faixas, né? Você está trabalhando nessa faixa, nessa faixa de temperatura, o trabalho é a frio. Então, você pegar um alumínio, vai ter uma faixa de trabalho, vai ter uma faixa de temperatura para o trabalho a frio. Mas se você pegar, por exemplo, o cobre, você vai ter uma outra faixa, né, de temperatura para o trabalho a frio. Então, essa escala que eu coloquei aí para vocês entenderem, olha, que de uma forma geral, você pode fazer isso daí para os materiais metálicos, tá? Para classificar se o trabalho é a frio, a morno e a quente. Aqui você tem a escala de Kelvin, certo? Temperatura em Kelvin. De 0 Kelvin a 0,3 Kelvin, essa faixa aqui de temperatura, de 0 a 0,3 Kelvin, lembrando que é de 0 a 0,3 vezes a temperatura de fusão. Por exemplo, temperatura de fusão de material metálico é 1000, certo? Então, se você tiver, a temperatura de fusão é 1000, se você tiver a 200 graus Kelvin, então você está no trabalho a frio, porque está de 0 a 0,3. Porque se fosse, se é 200 Kelvin, é 0,2, está aqui dentro, tá? Então, a gente já sabe que se tiver nessa faixa aqui de 0 a 0,3, trabalha frio, certo? Se tiver de 0,3 a 0,5, trabalha morno. Se tiver de 0,5, né, até 1 ou a mais, né, que aí pode ir bem a mais, você tem um trabalho a quente. Então, repetindo, nesse exemplo que eu dei, se eu tenho 1000, se a temperatura de fusão desse meu material metálico fictício é 1000 graus Kelvin, 1000 Kelvin, então, se eu tiver numa temperatura de 750 Kelvin, estou trabalhando no material com a temperatura de 750 graus Kelvin, qual é o trabalho que eu estou desenvolvendo? Aí você vai vir, 750, 0,7, né? Tá aqui. Então, meu trabalho é a quente, certo? Tá dentro dessa faixa de 0,5 a 1. Então, entendam que trabalho a frio, trabalho a morno, trabalho a quente vai depender da temperatura de fusão do material. Isso na escala Kelvin. Beleza? Quando a gente fala do trabalho a quente, né, a gente tem uma das principais funções dele é a redução dos esforços de conformação e também para permitir aquele processo que a gente viu nas aulas passadas de recristalização. Né? Só lembrando o que é recristalização, né? Coloquei um adeno. É quando você, em uma certa temperatura, né, esses grãos que estavam na estrutura cristalina, eles ficam amassados e eles voltam, eles formam novos grãos, reduzindo as tensões internas, como está mostrando aqui. Eu amassei ele por um processo de laminação, por exemplo, ou por um processo de forjamento, depois eu consigo recristalizá-lo, torná-lo igual ao que era antes. Certo? Isso eu faço com trabalho a quente. Já no trabalho a frio, já é o contrário. Ele tem um grão, e em vez de eu recristalizar, tornar ele para o contrário, eu consigo amassar ele mais, eu consigo alongar ele mais, que é o que acontece com a laminação, trefilação, com os processos de estiramento, né, através da tração. Então, esse trabalho a frio, ele faz isso daí, ele faz com que não ocorra a recristalização do material. E o trabalho a morno ocorre a recuperação do material, mas sem a recristalização. Então ele volta a ter as propriedades mecânicas que ele tinha originalmente, mas os seus grãos eles não estão mais iguais ao que era antes, certo? Então preste atenção na diferença entre recristalização e recuperação. A recristalização, os grãos voltam exatamente para a sua estrutura. Então, se ele foi, por exemplo, no ferro, a gente viu lá que a variação do ferro ele sai de cúbica de corpo centrado, vai para cúbica de face centrada, depois ele vai para cúbica de corpo centrado. Por isso que a gente chama de trabalho morno ou de trabalho quente no ferro, porque ele sai de uma CCC, vai para CFC e depois ele volta para CCC, ou seja, ele recristalizou. Já aqui, você recupera, você faz o rearranjo daquele material. Então, melhora a ductilidade do material, mas não ocorre formação de novos grãos, como eu falei para vocês.
Então, é bom diferenciar recristalização e recuperação. Bem, e aí, como eu falei para vocês, quando a gente está falando de trabalho a frio, a gente tem que falar um pouquinho dessa questão da elasticidade do material. Porque para você trabalhar a frio, você tem que romper o módulo de elasticidade do material e entrar na fase plástica. Porque senão você não deforma ele, né? Na verdade, qualquer processo de deformação, a gente precisa romper um módulo de elasticidade. Aí eu estou lembrando para vocês, isso aqui a gente já viu. Isso aí é a nossa lei de Hooke, né? Onde a gente tem aqui a região elástica do material e esse ponto P aqui é o limite, é o ponto limítrofe entre as regiões elásticas e plásticas, tá? De qualquer material. Até aqui esse ponto P, a gente tem uma relação que a gente chama de lei de Hooke, onde a tensão e a deformação, elas se relacionam de forma linear, certo? E o modo de elasticidade você consegue, esse é epsilon maiúsculo, você consegue achar fazendo tensão dividido por deformação. Você acha o modo de elasticidade. Olha aí, o modo de elasticidade, ele é muito importante para quando a gente vai determinar os materiais que a gente vai utilizar. Porque ele vai me dizer quanto de energia eu vou gastar, mais ou menos. Se eu vou gastar mais ou menos energia na conformação de um material. Pense aí vocês, se você tem um material com um modo de elasticidade muito alto, significa que você vai precisar de mais energia para romper esse modo de elasticidade dele para chegar na forma plástica, que é a que te interessa, já que você está no processo de conformação, não é isso? Então você tem que saber. É uma informação muito importante num projeto quando você quer fazer a deformação do material. Quanto menor o modo de elasticidade, significa que mais facilmente você vai conseguir deformar esse material metálico. Olha um exemplo prático aí, né? Que a gente até já viu, se eu estou mostrando novamente, que é você achar um modo de elasticidade, sabendo a tensão em megapascal e sabendo também aqui a deformação específica, que é epsilon. Você vai perceber que esse aqui mesmo, ó, a 220 megapascal, ele deforma, ou a deformação que ele causa é muito pequena, tá? Então é 1000 micrômetros. Então, milimicro, né? Você vai ter 0,001 metro, né? Então ele deforma bem pouquinho aqui. Vocês podem ver. Então, isso a gente já falou em relação ao modo de elasticidade que caracteriza a rigidez, certo? Então, é importante a gente saber que quanto menos rígido for o material, né? A gente passa esse material por aqueles processos todos que a gente viu lá, né? A gente tem a temperatura eutetóide que a gente viu, que a gente sai de austenita, vai para perlita, tudo ali a gente faz a austêmpera, a martêmpera, tudo para a gente trazer melhor qualidade mecânica para o material, né? Só que a gente tem que ter alguns cuidados também, que a gente já viu lá, para não trazer dureza demais para o material. Por exemplo, se sair de austenita, né, e fazer essa austêmpera e continuar fazendo chegar na martêmpera, né, que você desce bastante ali a dutilidade do material e aí torna aquele material extremamente rígido, duro. Aí quando ele vai para a parte de processamento, quando a gente vai processar esse material, ele já vai ter que passar por outros processos para diminuir aquela dureza e ele nem sempre consegue, se tiver feito como a gente viu, se a gente tiver feito já a martêmpera, a gente não consegue renovar ele não consegue recristalizar, devolver a dutilidade dele como por exemplo, laminar ele. Não tem como. Bem, aí a gente vai agora para as principais materiais utilizados, né? Os materiais de construção mecânica. Eu coloquei aí, ó, os quatro principais, né? A gente já sabe que na maioria dos projetos de construção mecânica a gente vai estar utilizando aço, né? Que é ferro do sistema ferro-carbono e os, os ferros puros ou ferros fundidos. Então a gente tem aí, ó, liga de aço temperada recusida A709, aço de baixa liga de alta resistência A992, aço carbono A36 e ferro puro. Primeiro, essas ligas e esse gráfico que eu estou mostrando é o gráfico de tensão e deformação, que serve para a gente verificar
a relação entre esses materiais principais de construção mecânica, né? E entender quais são as propriedades deles apenas olhando para o gráfico. Por exemplo, começando pelo ferro puro. O ferro puro, a gente sabe que tem até 0,6, né? Não, 0,27 de carbono em sua matriz, certo? É considerado ferro puro, ou ferro fundido, né? E aí depois a gente vai ter o aço, e depois a gente vai ter o que a gente chama de cementita, que é extremamente duro, né? Então a gente já sabe que aqui para baixo, quando a gente tem essas colocações aqui de alta, você precisa de baixa tensão para deformação, você tem aços de características ferríticas, que é o ferro alfa, que a gente falou, que é o ferro que tem aquela estrutura cristalina CCC, cúbica de corpo centrado. Se a gente subir, né, um pouquinho mais nesse gráfico, a gente vai encontrar já aços, né, já uma composição maior de carbono dentro da matriz, o que vai me dar outros tipos de composição, né? Então eu saio de uma matriz ferrítica, né, para ir para uma matriz austenítica, né? Para ir para um outro tipo de matriz, se a gente for aumentando a porcentagem de carbono, aumentando para chegar numa matriz cementita, certo? Então a gente tem que entender que essas nomenclaturas, né, de material mecânico ferrítico, austenítico, vai depender dessa questão da quantidade de carbono e da temperatura na qual está sendo trabalhado. Aqui, por exemplo, o ferro puro, claramente você está vendo que ele tem um modo de elasticidade que vai até aqui, e depois você não tem uma região plástica muito bem definida, tá? Como assim, professor? Eu estou te dizendo que aqui, ó, eu cheguei aqui na minha região elástica, com uma determinada tensão, com essa mesma tensão eu consigo fraturá-lo, romper. Então eu não preciso ainda fazer, aumentar a tensão para deformá-lo e tal. O que julga o quê? Que se ele tem essa parte aqui do gráfico aplainada, quanto mais aplainada essa parte do gráfico for, mais difícil de conformação é o metal. Então, o ferro puro, ele é de difícil conformação, principalmente de trabalho a frio e a morno. Você tem que aquecer ele, porque se você aquecer, obviamente que esse gráfico aqui, né, gente, tensão, deformação, é ele na temperatura ambiente. E aí, se ele é na temperatura ambiente já está aplanado assim, a gente sabe. Então, grave e entendam. Esses gráficos aqui nos dá muita informação. Quanto mais aplanado for isso aqui, ó, quanto mais plano for isso daqui, que é a fase plástica, né, do material, mais difícil é conformar ele. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui, mais rígido ele é, mais duro ele é, né? Ou menor dutilidade ele tem. Aí você sobe aqui, perceba o aço carbono, olha como ele tem aqui, ó, que a gente chama do gráfico bonitão, ó, aço carbono. O aço carbono é maneiro, ele tem aqui, vai até aqui a fase elástica, depois ele tem uma fase plástica muito bem definida, né? Desce aqui um pouquinho, depois sobe, você vai ter que aumentar aqui a tensão para subir. Então ele tem espaço para deformação, certo? Você vê que não é aplanado, ele tem espaço para deformação. E ele suporta maiores tensões antes de fraturar do que o ferro puro. Tá vendo? Então, até aqui, ó, onde é a tensão de ruptura dele. Ó, a tensão de ruptura do ferro puro. Então, o aço carbono é extremamente utilizado, principalmente para fuselagens, né? Para carcaças para parte de construção de carros, construção de navios. Então, esse aço carbono, ele é bastante utilizado, esse A36. Por quê? Além de ser barato, né? Ele tem boas propriedades mecânicas. A gente pode dizer assim, propriedades mecânicas intermediárias em relação à liga de aço temperada recozida, que é a mais top de todas, né? A mais interessante de ser trabalhada porque você gasta menos energia, certo? Porque ela deforma muito rápido. Então, ainda tem isso, a questão da da região de deformação. Perceba que a região de deformação é que ele deforma o ferro puro, ele, como eu falei para você, a parte plástica ele não tem. Aí vai deformando, ele deforma, beleza, deformou. Você consegue estirar uma barra, né? E deformando ela, mas com uma tensão muito pequena. E aqui no aço carbono, né? Você tem uma deformação menor, uma tensão maior.
E aço de baixa liga de alta resistência, você já tem também um gráfico aqui já mais curtinho, parecido com o de aço carbono, porque aço de baixa liga de alta resistência tem carbono também, mas a densidade dele é menor. Então, eu tenho uma ruptura mais rápida. E a liga de aço temperada recusida, olha como é íngreme, né? A minha região elástica. Então, significa que eu preciso de uma tensão muito grande aqui, ó. Ó o tamanho da tensão, para fazer com que esta liga de aço temperada recusida, ela entre na sua fase plástica. O que me diz que o processo de produção dessa liga de aço temperada recusida, eu já digo para você aqui que ela foi feito a quente, para que ela tenha esse tipo de condição, né, de suportar a elasticidade dessa forma, ele teve que ser feito um trabalho a quente. Então, gente, esses são os principais materiais e as relações entre eles. Liga de aço temperada recusida é muito utilizada na fuselagem de caças. Por quê? Porque as fuselagens de caças supersônicos, por exemplo, elas sofrem pressões muito altas. Eles são caças que vão para cima e para baixo. Quando vocês vão para cima e para baixo, tem uma diferença de pressão muito alta devido à velocidade que eles fazem isso. E essa diferença de pressão ocasiona uma pressão no material metálico negativa. Não à toa que se você utilizar materiais errados em caças supersônicos, eles implodem, né? Porque eles têm uma pressurização dentro deles para compensar a falta de ar, né? Do ar rarefeito é que nem um avião também, certo? Então, você não pode deixar que aquilo ali ocasione uma fuga de pressão, né? Porque você vê lá, quando um submarino, a mesma coisa. Você pode utilizar também ligas de aço temperado, só que com espessuras bem maiores, né? Então, o que acontece? Lá, quando a gente está debaixo da água, acontece que esse material ele pode meio que implodir, ele vai deformando para dentro. Já no avião, não, ele deforma para fora. Porque lá em cima não tem pressão, a pressão é quase zero, muito rarefeito ali. E dentro do avião está pressurizado, obviamente, para segurar o oxigênio. Tanto quando tem algum furo no avião, vocês veem no filme, né? Sai tudo, todo mundo voando, porque ali a diferença de pressão gera uma corrente de ar. Tá? Toda diferença de pressão gera uma corrente de ar. Da mesma forma, caso você tenha um furo num submarino, vai correr água rapidamente, mas muito rapidamente mesmo para dentro dele, né? Que é a diferença de pressão também que vai gerar essa corrente de ar. Então, essas são as principais aplicações e materiais utilizados na construção mecânica. Então, a gente também tem aqui, importante para a gente lembrar, né, que alguns materiais mecânicos, né, eles são melhores para resistência à fadiga, como a gente viu. Deixa eu mostrar aqui. Então, os materiais que são mais resistentes à fadiga, quais são? Se eu botar isso na prova, porque qual é a característica é, da ciência dos materiais? Qual é a característica química que influencia na resistência à fadiga, né, do carregamento cíclico? Você vai pensar assim, pô, se eu deformo o material, ele aceita essa deformação, eu deformo ele, ele vai aceitando, vai deformo, ele vai aceitando, isso caracteriza ele. Então, quanto maior aquela região de deformação dele, melhor, né? Então, quanto mais maleável, quanto mais dúctil ele for, mais ele resiste à fadiga, mais ele resiste a ciclos de carregamento. Então, por isso, gente, que todo material, por mais que a gente não consiga ver e enxergar na maioria dos materiais, né, em todos os materiais, mas todo material ele vai ter um comportamento elástico e plástico. O comportamento elástico vai estar relacionado à resistência, às propriedades mecânicas relacionadas à absorção de energia, certo? E o comportamento plástico vai estar relacionado a características de transmissão de energia. Então, botem isso na cabeça de vocês. Comportamento elástico, propriedades mecânicas relacionadas à absorção de energia. Comportamento plástico, relacionado a propriedades mecânicas de transmissão de energia. Então, se você pega e você está fazendo um material, aqui, por exemplo, você tem que observar o gráfico dele, a região de plasticidade. Quando você está aqui nessa região de plasticidade, né, você já não consegue voltar
Olha o que está mostrando esse gráfico aqui. Eu vim aqui, deformei. Eu não vou conseguir voltar para cá, para deformação zero. Ele já vai estar aqui, ó, nessa deformação. Chegando aqui, ele já vai estar aqui nessa deformação, não tem jeito, certo? Até chegar a sua ruptura. Então, se o material deformou, ele não volta para sua característica normal. Agora, se você chegar aqui de A para B, você pode voltar de B para A. Aqui você foi de A para B, não foi? Aí deformou isso aqui. Mas você pode pegar e fazer esse ciclo aqui, ó, de A para B, deformou aqui e voltou para A, certo? Porque aí você não está rompendo o limite de elasticidade, certo? Então, é isso que a gente está falando. Caso o limite de elasticidade seja ultrapassado, o material sofrerá uma deformação. No entanto, quando for descarregado, não voltará mais para as suas dimensões iniciais. Então, esse é um comportamento plástico, certo? Então, quando a deformação é permanente, é plástica. E, como eu falei, a questão do carregamento, né? A gente já chegou a ver isso aqui. Eu só vou explicar o que tem a ver com o tipo de material que tem que ser aplicado. Então, você pega lá uma barra de alumínio e pega uma barra de aço carbono. O alumínio é mais denso e mais dúctil. O aço carbono, depende da concentração de carbono dele, se for o A96 que a gente viu, ele tem 0,96 de carbono, certo? Então, se ele tem 0,96 de carbono, ele já está ali, passou da concentração, né, do eutetoide, ele já tem ali uma característica, ele ainda tem uma característica ferrítica, né? Está bem longe de ser cementita, então ele está ali dúctil também. A dutilidade desse aço A96 e a dutilidade do alumínio são bem parecidos, apesar do alumínio ser um pouco maior. Se você construir duas peças iguais desses aços, né, o que vai suportar esses carregamentos cíclicos de forma maior é o que for mais dútil, o que aguentar mais deformação antes de romper. Então, aqui mesmo nesse gráfico, você tem, ó, esse aqui ó, aguentou mais deformação antes de romper do que esse aço de baixa liga. Então, o aço carbono ele tem uma dutilidade maior do que esse daqui. Esse daqui tem uma dutilidade maior do que esse daqui, tá? Então, é importante a gente saber essa relação de dutilidade. Esse daqui não tem dutilidade nenhuma, que eu estou falando assim, tem dutilidade, mas não tem tanta porque ele não tem ele é aplainado, certo? Então, quando a gente fala aí, ó, a comparação aí do aço 1020, que não é o 96, certo? E o alumínio 2024, número de ciclos de carregamento. Quem aguentou mais nesse caso aqui, ó, foi o aço 1020HR, porque é um aço com uma composição, uma porcentagem de carbono maior, certo? Então, esse daqui ele aguentou 10,5 número de ciclos de carregamento. Já o alumínio aqui, ele aguentou só 10,4. Então, o alumínio 2024 comparado ao aço 1020HR, ele tem tem menor propriedade de resistência a carregamento, certo? Tensão, número de ciclos, e aí você pode observar que vai ter esse tipo, sim, de situação. Então é isso. A gente pode ter outros tipos de aplicação para os materiais metálicos, mas em suma, são os principais utilizados nas indústrias, em projetos de construção de pontes, de elevadores. Os elevadores mesmo tem que ter uma razão entre densidade do material e resistência, né? Então, costumeiramente você vê chapas, né, de metalon, chapas de alumínio, em alguns casos, para construção de carcaças de elevadores. Mas também tem as partes, né, de cima e de baixo que são feitas de materiais de aço escorvado, que é um aço que passa por um processo térmico muito mais severo, né, para ele ter mais resistência à deformação, porque você vai estar puxando ali aquele elevador com cabos e depois sustentando ele quando ele estiver descendo. Então tem que ser um aço, que é o aço utilizado para construção de navios, né, o aço do escorvado. Passa por um processamento térmico severo. Vou abrir aqui agora a prova para vocês, para passar bonitinho, para ver se está tudo certinho, para não termos nenhum problema.